Olá, professora. Pois bem, dando início então a este seminário digital, o meu grupo irá abordar sobre direitos humanos e discriminação de minorias, abordando sobre as minorias étnicas, religiosas, de gênero e da comunidade LGBTQIA+. Eu vou abordar então sobre o primeiro tópico dos 4 que foi apresentado no AVA. Então, vamos lá. É notório que esse preconceito, essa discriminação contra as minorias, ela existe no mundo todo. Pelos estudos, pelo que eu pesquisei, quando a gente observa na história, a gente vê que é um problema que veio lá de trás, principalmente na cultura local, do continente, do país, e até na religião, onde existe religião que proíbe, pune certos comportamentos e até mesmo como a pessoa se a pessoa nasceu, por exemplo, se é negra, se a pessoa é mulher, por exemplo, e se a pessoa é homossexual, enfim, ou qualquer outra orientação sexual que não é, entre aspas, obviamente, o que seria o comum na sociedade. Então, ou seja, é um problema que está enraizado e evoluindo de séculos de pra cá da história, atrás até um tempo contemporâneo. Por quê? Países do Oriente Médio, por exemplo, é proibido ter relação homoafetiva, casamento, coisa que, por exemplo, aqui no Brasil é comum, né? Teve muitas pessoas se relacionando até casando no civil. Só que no que outras partes do mundo não é. Mesmo eles tendo uma qualidade de EDH, educação, melhor do que até mesmo o Brasil, grandes universidades, enfim, etc. Tendo um conhecimento, um avanço científico, mas mesmo assim esse lado ideológico, eles permanecem, assim, vamos dizer assim, vedado, pois é algo já cultural, ou seja, uma ideia que não tem como de quebrar essa ideia muito fácil, algo que demoraria séculos. Assim como o problema racial, de gênero, principalmente as mulheres que sofrem muito, muitas mulheres, grande parte do mundo, recebem pouco, são submissas aos homens, né? Isso muito famoso na questão lá do Oriente Médio, mas também no mundo ocidental existe muito o problema que a mulher as mulheres do mesmo cargo possuem menor salário. Enfim, a religiosa, obviamente as religiões de matriz africana são as que mais perseguidas, principalmente no contexto aqui no mundo ocidental, na Europa e na América, pelo fato da dominação do cristianismo e do catolicismo, né? Assim como toda a ideia eurocentrismo que permanece na Europa, né? Porque a Europa foi que colonizou grande parte do mundo, proliferou suas ideias, enfim, ciência, cultura, e descreveu o que é certo e errado. Ou seja, esse preconceito instalado há séculos é o que permanece até hoje. E é difícil ter essa melhoria e avanço, porque é algo que vai passando de geração em geração, mesmo existindo legislação que proteja, enfim, tenta acabar com isso, mas se vê em grande parte do mundo que é uma problemática, causando até guerras, enfim, conflitos, fome, miséria e etc. Bem, abordei sobre essas questões da minoria. Agora os meus demais colegas irão discorrer e dissertar sobre os demais tópicos. Em relação aos dispositivos legais, no sentido de proteger as pessoas pertencentes a minorias, podemos destacar, em primeiro lugar, a Constituição Federal, que é a lei máxima do país, que, dentre dos seus fundamentos e também dos seus objetivos, coloca como a construção de uma sociedade justa e igualitária e o combate ao preconceito como seus princípios fundamentais. Além disso, outros dispositivos legais mais específicos, como a lei de cotas, que assegura uma vaga para pessoas pretas, pardas e indígenas em faculdades e universidades. Também temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma norma especialmente para pessoas portadoras de deficiência, que vai se preocupar com a inclusão e a inserção dessas pessoas na sociedade de um modo geral. A Lei Maria da Penha, que combate especialmente a violência doméstica. E além disso também o tratamento penal mais rigoroso
que tivemos esqueci a palavra. Peraí. E além disso, também o tratamento penal mais rigoroso a crimes como racismo e violência doméstica, que tivemos mais recentemente no ordenamento jurídico brasileiro. Eu sou o Enzo, eu vou introduzir a parte sobre análise de estudos de violações dos direitos humanos contra minorias e os seus mecanismos de defesa. Deve ter em mente que as violações dos direitos humanos ocorrem de diversas formas, seja elas físicas, psicológicas ou restringindo seus direitos de alguma forma. O exemplo mais emblemático que podemos ter em mente, podemos analisar agora, é o caso das terras indígenas, que teve 423 km² desmatados de forma ilegal. Isso foi um aumento de 74% dos períodos entre 2017 e 2018, que foi apenas de 243 km². Podemos ter em mente que outros casos que vem aumentando no Brasil depois de 2018, os aumentos de casos de racismo e de feminicídio, como no estado aqui do Espírito Santo, que é líder nos casos de feminicídio, e também os casos de racismo que vem crescendo, especialmente no sul do país. Temos que analisar que os mecanismos de defesa para essas minorias se protegerem, contra eventuais casos de discriminação, os tribunais nacionais, as leis e a Constituição, e não podemos esquecer dos tribunais internacionais, as comissões internacionais da ONU, os acordos internacionais que os países que assinaram comprometem a proteger essas minorias, que são negros, mulheres e LGBTs e indígenas, dependendo da localidade do país. E é isso. Agora entrando na parte dos estudos de caso, eu ia falar sobre as minorias racializadas. Um grande caso norte-americano que teve foi o caso de George Floyd, que foi asfixiado durante 7 minutos por um policial norte-americano. Esse assassinato gerou grande revolta nos Estados Unidos, trazendo movimentos sociais como Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, gerando grande revolta. A violação que foram sofridas por essa pessoa foram o seu direito à vida, que foi retirado arbitrariamente pelo julgamento errado de um policial, criando-se assim a necessidade de que os policiais sejam devidamente preparados para exercer suas funções. Mas não somente isso, é necessário que os movimentos sociais, o direito à vida dessas pessoas sejam asseguradas, que essas minorias não sejam discriminadas somente pela sua cor, somente por estarem em determinados lugares. Esse caso que eu estou citando em questão, a pessoa foi asfixiada durante 7 minutos pela suspeita de estar com uma nota de R$20 falsa utilizada no estabelecimento. Uma violência totalmente desproporcional ao que foi causado. Posteriormente, essa pessoa foi condenada a mais de 30 anos de prisão nos Estados Unidos, pois esse movimento teve grande pressão social, onde teve diversos protestos falando desse assassinato arbitrário que ocorreu, gerando-se assim a necessidade de movimentos e legislações específicas, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, para que isso não ocorra aqui também. Tendo isso como base, pode-se discorrer que a necessidade de que isso seja abordado no nosso país de forma mais sincera e notória, onde dê publicidade ao que está acontecendo. Isso não pode ficar somente no boca a boca, tem que ser trago à sociedade. Essa é uma questão necessária. Por isso que leis penais mais gravosas, as discriminações a determinados assuntos são necessárias. Para que isso, nós estamos numa sociedade contemporânea. Não faz sentido em uma sociedade onde tem tanta evolução já notória que um movimento tão retrógrado ainda seja notado na nossa sociedade. Bom, agora eu vou apresentar um caso que, apesar de não ter tido uma repercussão tão grande quanto a do caso anterior, é um caso de muita importância, porque ele demonstra que a discriminação, ela também está por baixo dos panos da sociedade. Ela acontece com as pessoas isoladamente, mas as pessoas, às vezes, a sociedade não percebe, entendeu? E fica essa repercussão, as pessoas que sofreram a discriminação sofrem meio caladas, entendeu? Sem ter essa resposta, toda essa defesa que deveriam ter.
O caso aconteceu em Campinas, em São Paulo, onde um garoto de em torno de 11, 12 anos mandou no grupo da escola, o caso foi em 2021, ele mandou no grupo da escola, estava se aproximando de junho, ele sugeriu que fizesse um trabalho na escola, em grupo, assim, sobre o mês de LGBT, o mês do orgulho, né? Porque o garoto, ele é homossexual e ele gostaria de trazer uma repercussão maior, trazer uma fala maior sobre esse movimento. No grupo, ele foi respondido por educadores da escola e por alunos e pais de alunos como se tivesse cometido um crime. Os pais respondendo como se fosse um absurdo, dizendo que a mensagem dele era horrível, que a ideia era horrível e que não deveria ser acatada. Foi muito julgado, inclusive ameaçado a ser retirado do grupo da escola caso não removesse a mensagem. E por volta das 8h30 da noite, a coordenadora da escola pessoalmente ligou pro menino e mandando que ele retirasse essa mensagem do grupo, falando que era uma ideia absurda e que, enfim, como se estivesse cometido um ato horrível. O menino, em meio aos prantos, né, foi recebido pela irmã, a irmã dele que mora com ele chegou em casa, pegou o telefone e respondeu à coordenadora, mandou áudios no grupo, tentando apaziguar a situação, mas sem sucesso, pois a coordenação bloqueou as mensagens do grupo para que só administradores pudessem mandar e tratou essa sugestão normal, a sugestão correta que deveria ser acatada pela escola, pois ela tem a função de ensinar e acolher, foi tratada com esse desdém todo, né? Ele foi assim, como se fosse um ato horrível. O caso, depois a irmã postou nas suas páginas de rede social para tentar dar um movimento, denunciou a polícia pegou o caso, fez o inquérito, mas até então não foi resolvido, assim. No caso correto ser feito seria que a escola fosse punida, né? Porque é um absurdo mesmo, entendeu? A escola tem a função de acolher, a função de educar, e tratando uma mensagem bonita dessa que deveria ser como um verdadeiro crime, que não é, entende? Bom, em relação aos métodos e os mecanismos de defesa para ser solucionado esse caso, poderiam ser utilizados a legislação, a Constituição, o artigo 5º, que, enfim, todos têm direitos iguais, e liberdade religiosa, liberdade de gênero, assim como, principalmente nesse caso, a liberdade de identificação, de identidade sexual. Poderia ser utilizado também o Código Penal, né, porque isso caracteriza um crime de discriminação, assim como, enfim, levar o caso a repercussões, assim, nas redes sociais, para que mais pessoas possam denunciar e fazer com que as pessoas que cometeram esses atos, essa discriminação, fossem punidas devidamente. A discriminação contra as minorias é um problema histórico e cultural que o Brasil enfrenta. E para que ele possa ser superado, é necessária a criação e a coordenação das leis mais efetivas, políticas públicas mais inclusivas e também o engajamento da sociedade para que a gente possa estar fazendo a diferença nesse meio. Na esfera legislativa, é essencial reforçarmos as leis existentes, como a que criminaliza o racismo, por exemplo, e criarmos novos instrumentos. Um dos exemplos que foi citado no nosso trabalho e que poderia ser usado seria a criação de um Sistema Nacional de Proteção a essas minorias, que seria coordenado por grupos vulneráveis e para grupos vulneráveis, como indígenas, negros e também a comunidade LGBTQIA+. Além disso, um fundo específico financeiro também poderia ser criado com a finalidade de estar financiando projetos que promovam essa inclusão. As políticas públicas devem promover a educação para a nossa diversidade e também para As políticas públicas devem promover uma educação para a nossa diversidade e também uma capacitação profissional para essas minorias, visto que muitas vezes, por conta desse preconceito, essas minorias não têm as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Seja no momento de uma contratação, por exemplo, onde muitos dos empregadores eles têm esse certo preconceito, então eles deixam de estar contratando, por exemplo, uma mulher, porque na nossa sociedade atual as pessoas acreditam que as mulheres elas não têm a mesma capacidade de um homem, elas vão estar entregando um trabalho reduzido. Então, para o empregador seria mais interessante ele estar contratando um homem para essa vaga. Nós sabemos que essa é uma afirmação falsa e que é um estigma que precisa ser combatido cada vez mais no nosso meio. Além disso, as ações sociais transformam as culturas. Então, é muito importante que a gente continue forçando a importância dessas ações sociais,
como, por exemplo, as campanhas de conscientização e parcerias com as organizações locais. Muitos locais já têm organizações voltadas justamente para amparar essas minorias. Então, se cada um de nós prestar esse apoio, se nós formos solícitos a essa causa, a gente consegue estar de degrau em degrau transformando o nosso Brasil em um lugar melhor. Então, com a criação de leis mais firmes, políticas mais justas e a colaboração da nossa sociedade, seja por meio de ONGs, seja por meio da conscientização nas escolas, ou até mesmo por meio da criação de outros sistemas legislativos para a proteção dessas minorias, o Brasil ele pode caminhar vagamente, lentamente, porque a gente sabe que esse é um processo que demanda tempo e principalmente a conscientização não somente da nossa geração, mas também das próximas, para que o Brasil ele possa estar exercendo, seja um país onde todas as pessoas tenham o direito de estarem exercendo seus direitos em igualdade com todos. Essa mudança, ela não pode esperar, ela precisa começar agora.